gostaria de repartir aqui, para dar início à nossa meditação, dois textos. Capítulo 12 do Evangelho de João, versículo 27. E depois do 31 ao 33, do 27 ao 31 ao 33, e depois a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 5. Do 14 ao 17. Então, vamos começar aqui com João, o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. O Senhor Jesus dizendo. No versículo 31, ele diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Mas 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós estamos na sua dependência, Senhor, para que o Senhor nos dê, pelo seu Espírito de graça, Senhor, o discernimento da sua palavra. Que o Senhor esteja operando, porque nós não temos capacidade em nós, mas o Senhor pode nos ensinar. Que o Senhor esteja prevalecendo, Pai, para que nós não fiquemos confundidos acerca da sua palavra, mas que nós tenhamos certeza e fé nos nossos corações de tudo que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro texto que eu li, Jesus dizendo a qual momento que ele vinha. Os irmãos já devem ter percebido que eu repito muito esse texto, né? Eu gosto desse texto porque é a revelação. Esse texto, Jesus, ele revela o momento pelo qual ele veio à terra. Então é muito importante que a gente esteja evidenciando este momento. Porque foi ali, neste momento, na cruz. Cruz não é uma coisa gostosa, não é uma coisa prazerosa. Cruz é uma coisa que nos perturba, porque ali está o julgamento, ali está o fim do homem. Embora esteja o início de uma nova vida em Cristo, mas ali está o fim, ali está o julgamento, ali foi expulso o príncipe deste mundo, né? Ele diz assim, Jesus: agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, passa de mim esta hora. Olha a importância deste momento. Aí ele reflete: não, mas para isso eu vim. Não podemos negar esta hora, este momento, e o seu grau de importância. Para isto eu vim, a esta hora. Tem gente que está pensando que Jesus veio para outras horas, para outras coisas, e confundindo, e, como se diz, negando a eficácia da cruz. Esses são os inimigos da cruz. Então ele veio para este momento. Para isto eu vim, para esta hora. Aí nós
verificamos, observamos e que esta hora que ele está se referindo, né, que está no versículo 31 e 32, ele diz agora, esta hora que eu estou me referindo, é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E no 32 ele diz, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Então é esse momento que Jesus se refere, é este momento que ele veio. Ele não veio para nos trazer conforto na nossa vida terrena, na nossa carne, não veio para isso. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar vida. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora é o juízo deste mundo. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. E ele morreu por todos, para os que vivem, já está lá no 5,17, né? Não vivam mais para si. Por que ele fez isso? Para isso. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está no 5,15. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E ressuscitou. Então, irmãos, a nossa vida agora é por Ele. Porque Ele morreu por nós. Porque Ele morreu por nós. Então agora nós devemos viver por Ele. Ele nos entregou a sua vida. Para que nós vivamos agora a vida dEle. Não continuamos com as nossas vidas. Agora é com a vida dEle. Não podemos rejeitar isso aí. É isso que nos dá vida. A vida eterna está nele. Não está em nós. A salvação está nele. Aprove a Deus isso. Colocar a salvação, colocar tudo em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Esse texto também do versículo 17 me chama muita atenção. Todo esse que eu li, né, o capítulo todo, mas a gente destacou esses. No 14 ele já disse que o amor de Cristo nos constrange. E realmente constrange, porque alguém realizar uma obra de de tamanha, importância para nós, sem nos cobrar, sem exigir nada. A maneira que nós encontrávamos, condenados à morte, e vim um ser divino e se oferecer em sacrifício para nos salvar. Aí está. Hoje está sendo invertidos os valores, né? Hoje nós estamos num período em que estão se invertendo os valores das coisas. Porque eles querem colocar o mérito no ser humano, dizendo que se um Deus, porque Jesus, Filho de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ele desceu da sua glória, tomou a forma de homem, morreu numa cruz, para te salvar. Então você tem muito valor. Você deve valer muito. Essa é a inversão do valor. Isso é inversão de valor. Porque que valor tem alguém que está condenado à morte? Que valor tem alguém que está condenado à morte? E é nesse estado que nós nos encontramos. Será que nós não temos essa consciência de arrependimento, de saber que nós necessitamos de salvação? Ou nós acreditamos que Jesus morreu porque valia a pena morrer por mim? Você percebe como que é a astúcia de Satanás para inverter as coisas, para
qualificar a graça e a salvação que está em Cristo, dizendo que você vale por isso que Ele morreu, aí já não cabe graça. Aí já é pagamento, né? Porque compensou o negócio. Não, foi sem compensar. Isso é graça. Porque se compensasse já não é graça. Nós temos que observar a tamanha graça, porque de um ser sem pecado, perfeito, e morrer por nós, que não valíamos nada, aí nós exaltamos a Cristo. Aí sim, o valor foi dado a quem devia. Se alguém está no corredor da morte, nós tivemos um acontecimento aí que gerou uma polêmica, né? De um brasileiro lá num país, na Indonésia, né? Foi condenado à morte. Ele estava no corredor da morte. Nos Estados Unidos tem pena de morte em alguns estados, e tem muitos que já foram condenados e estão no corredor da morte. É isso que fala, né? Corredor da morte. E tem vários tipos de execução. Tem enforcamento, tem cadeira elétrica, tem fuzilamento, tem câmara de gás, e tem outras por aí, né? As pessoas estão morrendo aí, sendo apenados de morte todos os dias. E o estado em que Cristo nos encontrou foi esse, no corredor da morte. Porque o salário do pecado? Morte. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então esta é a posição que nós encontrávamos. Então, meu irmão, você vê o tamanho da graça de Deus. Você consegue ver o tamanho da graça de Deus? De se esvaziar e se fazer como homem para morrer por nós. O tamanho da graça, né, a gente não consegue mensurar. É muito grande, muito grande. E esse texto maravilhoso, né, ele diz que este amor tamanho constrange. É por isso que a gente fica constrangido. E muitos nesse constrangimento querem negar esse constrangimento e dizer, não, é porque eu tenho valor. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si. Tem gente, eu até imagino uma cena, eu sou muito de imaginar cenas, né? Mas de alguém sendo salvo. Eu assisto muitos filmes também, e você vê nesses filmes quando alguém salva, pelo menos antigo, eu gosto daqueles filmes mais antigos também, quando um salva a vida do outro, principalmente na guerra, aquele lá fica com a dívida, né? Ele fica, não, agora eu sou seu servo. Principalmente no Oriente tem mais essa tradição, pelo menos que é passado. Às vezes eu imagino assim, a pessoa negando a salvação de Cristo. É como se, porque é isso que acontece, para a pessoa não ser alcançada, é isso, ela vai negar, ela não vai receber a Cristo. Que é de graça. O pagamento já não cabe. Então é só realmente se ela negar, se ela não receber o que é de graça. Tem gente querendo negociar a graça. Aí já é mercenário, né? Quer vender algo que é gratuito. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, é como se estivesse, por exemplo, afogando ali, não soubesse nadar e viesse alguém, um exímio, né? Nadador, e me tirasse das águas. E eu olhasse para ele assim, e falei, não acredito que foi você que me salvou. Agora eu vou ficar, né? Vou voltar para a água e tentar um outro Salvador. Porque esse Salvador aí não tem a aparência que eu queria, ele não é bonito, não tem nenhuma beleza nele para que eu deseje. Esse Salvador não fala o que eu quero, ele me confronta.
Então eu vou tentar um outro Salvador, vou me atirar na água novamente. Rejeitando a graça de Deus. Rejeitando a graça de Deus. Na sequência aqui, no versículo 17 também um texto muito precioso. Quero apenas comentar que quando o apóstolo Paulo aqui nos ensina muito preciosamente, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Também uma inversão que está acontecendo no nosso tempo é que você deve saber quem você é, que você é isso, que você é aquilo, a sua identidade, você tem que se encontrar. Está sendo pregado muito isso. Que você tem que saber que você é o filho do rei, que você é o filho do ouro, do dono do ouro e da prata. Não é isso? Você tem que se conhecer. Paz, nós temos que conhecer a Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Busca autoconhecimento, você não vai encontrar salvação em você. Conhecendo você mais do que você já conhece. Acho que o tanto que você já conhece, você sabe que não sai coisa boa daí. Vai precisar conhecer mais ainda. Você vai se decepcionar. Como eu me decepcionei comigo. Então não vai buscar no seu eu interior alguma coisa de bom, de boa. Assim que se alguém está em Cristo é nova criatura. Nós não somos nova criatura por nós mesmos. Nós somos nova criatura porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, a questão aqui é o estar, não é o ser. Se alguém está, é. Então tem dois verbos aqui em questão, o ser e o estar. Mas o que nos define, o que é o mais importante para você ser, é você estar. Rapaz, que confusão, né? Será que entenderam? Vamos tentar de novo. Se alguém está, verbo estar. Isso gera muita confusão, né? Acho que no inglês deve ser pior ainda, porque o verbo to be não é ser e estar. Mas no nosso tem dois, hein? É estar e ser, são verbos distintos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, a questão aqui é estar ou não estar. O pessoal já riu porque já lembrou, né? Lembrou do ser ou não ser, eis a questão? Frase célebre da literatura. Muitos aqui devem ter lido. Eu li obrigado, né? Porque eu não me identifico muito com a literatura, ainda mais estrangeira e tal. Algumas, mas a gente é obrigado a ler na escola. E eu li muita coisa e é interessante, né? Nessa passagem aí de Hamlet, uma obra de Shakespeare, né? Quando ele diz isso, ser ou não ser, eis a questão. É uma coisa que nos traz a reflexão. Uma frase que nos traz. Mas para nós aqui a questão é estar ou não estar. Porque se você está em Cristo, é nova criatura. Você percebe que toda a glória, toda a exaltação está em Cristo Jesus nesse versículo? Se você diz e bate no peito, eu sou nova criatura. Rapaz, metade da verdade, né? Eu estou em Cristo. Isso me faz nova criatura. O estar nele. O estar em Cristo. Nossa questão agora, para os irmãos aí meditarem, é estar. Deus colocou a salvação em Cristo. Deus colocou, na verdade, toda a plenitude em Cristo. Vamos ler lá em Efésios. No 1, ele vem dizendo isso. Vou ler aqui a partir do
do 9. Diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Olha aí. Vou ler novamente. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual que é a vontade de Deus que aqui está dizendo que foi descoberto? Vontade que esteve oculta, mas que a muitos foi revelada. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, essa é a vontade de Deus, congregar todas as coisas em Cristo. Por isso nós devemos viver para Ele. É a vontade de Deus, congregar todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as coisas. Tem o outro texto nessa mesma direção, Efésios, olha Colossenses 1. Efésios, Filipenses, Colossenses, um pouquinho mais à frente aí. Na mesma direção. Colossenses 1, no versículo 19. Eu vou ler aqui a partir do 16. Dá até vontade de voltar mais. 15, vamos do 15 aí. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então a vontade de Deus é essa, que toda a plenitude, colocou todas as coisas em Cristo Jesus. E nós também. A vontade de Deus é que nós estejamos nele. Porque se alguém está em Cristo, Ele quer nos fazer novas criaturas em Cristo Jesus. Nos congregar em Cristo Jesus. Só é possível ter comunhão com Deus em Cristo Jesus. Só é possível ter santificação em Cristo Jesus. Só é possível ter salvação em Cristo Jesus. Tudo que é referente a Deus, eu disse 3 coisas aqui, mas tem muito mais, só é possível em Cristo Jesus, e é de graça. Nós temos que saber e diferenciar as coisas terrenas das coisas celestiais. Aqui na terra graça é só o que vem de Deus, né? Mas na terra não tem. A gente tem que saber que aqui a gente convive com isso. Com a ganância, com a vaidade, com um passando por cima do outro, outro querendo ganhar mais do que o outro, e é assim. Nós estamos no mundo, não somos do mundo. Não deveríamos estar correndo atrás das coisas do mundo, porque nós sabemos agora que a vida eterna, que não tem comparação com esta vida, com este fôlego de vida que nós temos. Você tenta comparar a vida eterna com 80 anos de respiração, de fôlego. Para começar, já fica difícil de ter um entendimento do que é eterno, né? Quantos anos que é eterno? Não, o irmão Clóvis está balançando a cabeça. Não tem quantidade de anos para a eternidade, né? A gente, na nossa infantilidade, a gente fica pensando assim, sempre um número maior, né? As crianças falam assim, infinito. Vai chegando, né?
trilhões, vai inventando números, mas eterno não tem número, não tem comparação. Dizem os estudiosos que eterna, na verdade, é a ausência do tempo. É onde se encontra a plenitude de todo o tempo, porque o próprio tempo se congregou em Cristo melhor. Ausência de tempo. Deus é mestre nisso, Ele não está sujeito ao tempo. Nós estamos, mas Deus não está. Ele consegue tirar alguém que está lá, no Antigo Testamento, mais de 2000 anos atrás, e colocar conversando com Cristo. Foi o caso de Elias e Moisés. Venceu a barreira, contrariou toda a física. Mas não vou entrar nessa... Vamos voltar para o nosso aqui. Um outro dia a gente fala sobre esse assunto. Então todas essas coisas foram congregadas. Essa é a vontade de Deus. Aprove a Deus congregar todas as coisas em Cristo. Todas as coisas. É isso que Ele quer. Que todas as coisas estejam em Cristo. Vamos ler mais um texto. João 6. Esse texto que o irmão João lá da Moreninha, ele repartiu lá nessa quinta, e eu achei muito interessante. João 6. A partir do versículo 47, o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do 47. Ele diz assim, na verdade vos digo, que é Jesus falando, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só. Vamos ler mais, até o 58. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Olha só, que preciosidade. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Aqui nós temos um alimento agora que também é Ele. Nos salvou, nos deu entrada, a uma nova vida. E qual agora o alimento? É bem interessante porque na quinta-feira o irmão João colocou lá, nessa necessidade de nós termos esse alimento espiritual. Porque o nosso corpo físico, ele necessita do alimento para o corpo, do alimento físico, do alimento do corpo, do alimento biológico, é isso. Todos nós precisamos comer para subsistir aqui, para sustentar esse fôlego de vida que Deus nos deu. E foi Ele que nos deu também esta qualidade. Porque quando Ele criou as coisas, Ele disse lá, eis
que ele colocou ali todas as árvores boas para mantimento. Não é isso que ele fala lá em Gênesis? Tenho-vos dado todas as espécies de árvores boas para comida. Boa para a comida. Então já estipulou que realmente nós necessitamos de comida. Não sei se tem alguém aí que não come. Eu acredito que não. Porque a palavra de Deus está dizendo que nós necessitamos. Mas, se referindo a este alimento do corpo, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Esse pão que ele está se referindo, Jesus, não é ele próprio. Aqui ele está se referindo a ele, que ele é o pão que desceu do céu. Mas aqui ele está dizendo do outro pão, que é o da necessidade física. Não é só desse pão que você vai viver, mas da palavra. Se você olhar aí o João 6,63, você vai ver. Ele diz assim, ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então esse é o nosso alimento. O alimento do Espírito é a palavra de Deus. As palavras que eu vos tenho dito, a palavra de Cristo. A palavra é Cristo, porque a palavra se fez carne. Então nós comemos da sua carne. E bebemos do seu sangue. O sangue é o que purifica. O sangue é que... O sangue é que nos lava. E nós devemos comer da sua carne e beber do seu sangue. Se alimentar dele. Essa vida que nós temos no Espírito, o alimento agora é ele. E ele está dizendo aqui que no 53, né, ele diz, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É interessante, né? Comer da carne e ter vida eterna. Você consegue ver aí, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Aí está a revelação, né? Aí a revelação daquela árvore que foi plantada, a árvore da vida. Porque quando o homem pecou, o que Deus fez? Lançou fora o homem do Jardim do Éden e colocou querubins, né? Protegendo o caminho da árvore da vida, para que o homem não tomasse, né, dessa árvore e comesse e vivesse eternamente. Essa árvore da vida é a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Porque você vai ter vida eterna se você comer a sua carne. Se você crê nele. Comer, mastiga e engole, né? Está lembrando aqui dessa situação. Mastigar e engolir. Comer mesmo. Eu estava falando lá que... O Mauri que falava isso para o Davi, né, Mauri? Não sei se falou para o Guilherme também, mas o Davi, quando era pequeno, ele mastigava. A gente gostava de fazer um churrasquinho. Ainda gostamos, né? De vez em quando comer uma carninha assada. Aí o Davi, quando era pequenininho, ele ia lá, pegava um pedaço de carne e ficava só chupando, né? Mastigava assim e aquela carne ficava branca e nada de engolir. Aí o Amaury falava assim, mastiga e engole, guri. Eu ficava com aquilo na cabeça, mastiga e engole. Aí eu vi o Davi ficava, mastiga e engole. A gente falava também, né? Repetia, mastiga e engole. Você já disse esse termo assim, quando alguém falou alguma coisa para você, e você não acredita, você fala, isso eu não engulo? Não é? Alguém conta uma história para você, e você fala assim, você já fica com o pé atrás, talvez, da pessoa que já está falando dessa história, ou a história, né, já não te convence, você fala, isso eu não engulo. A gente tem que engolir a palavra, a carne, o que sustenta o espírito. Você fica só aí, chupando, sugando, não vai, tem que engolir.
Tem que engolir. Mastiga e engole. Temos que engolir. Vocês vão ter que me engolir. Não é o Zagalo falava? Não, mas não é o Zagalo que a gente tem que engolir. Então, meus irmãos, tem que estar atento aí. Tem uma outra criança, só para descontrair. Não vou falar o nome dela, porque ela é da igreja, pode ficar constrangida. Mas quando ela era pequena, ela também mastigava a carne, deixava ela branca. E ela pegava, tirava do prato dela e colocava no prato do outro. Da outra criança. Não engolia. Bom, é uma coisa para a gente ficar atento aí. Mastigar e engolir. A palavra de Deus é para ser degustada. Para ser ruminada. Meditar. Para a gente não ficar confundido. Para a gente ter o nosso organismo, né, o nosso espírito alimentado. Não é viver dele. Viver dele tem que se alimentar dele. É da palavra. Esse dia eu vi uma frase na internet muito estranha, né? Porque estavam... É tipo um debate assim, e uma pessoa, né, disse assim, é ruim quando a igreja só tem palavra e não tem espírito. Ou a igreja só tem espírito e não tem palavra. Fiquei falando, mas qual o entendimento acerca dessas coisas? Porque todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus, né? Você julga, porque estava em questão, era o barulho, né? A manifestação. Você não julga o espírito de uma igreja, né? Uma denominação, uma congregação, tem espírito pelo barulho dela. E nem também pelo silêncio. Não vamos aqui, né, nos vangloriar. Não é pelo silêncio que você vê que tem espírito que está silencioso, ou tem espírito que está barulhento. A 1 quilômetro eu estou ouvindo, né, os gritos e pulos lá. Essa igreja é cheia do espírito. Aonde que está o espírito aqui? Está na palavra de Deus. Primeira coisa que Jesus nos ensina, quando ele disse que subiria ao Pai e mandaria o Espírito, ele disse assim, e o Espírito testificará de mim. Então o que o Espírito faz é testificar dele, porque todas as coisas, Deus, a vontade de Deus é que todas as coisas sejam congregadas em Cristo Jesus. Então o Espírito não é diferente. O Espírito testifica de Cristo. O Espírito não está aí para fazer barulho ou trazer silêncio. O Espírito está para testificar de Cristo. Testificar da palavra. E tem muitas mais coisas que o Espírito faz. Mas não é ficar promovendo o ser humano. Ele promove a Cristo no ser humano. Promove a Cristo. Esta é a função do Espírito. Que muitos aí estão rejeitando, né? Dessa maneira. Colocam como se a sua manifestação e exaltação como se fosse. Arrepiou. É o Espírito. Não arrepiou, não tem Espírito. Paz. Bom. Então, alimento, meu irmão. A palavra. A palavra de Deus é alimento espiritual. Vamos ler mais um texto aqui. Em Romanos 8. Mais um texto aqui, Romanos 8. A partir do versículo 1, vamos ler, vamos meditar aqui, nessa mesma direção. Ele diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que... Olha só, de novo esse verbo, né? O meu aqui está até em itálico, está destacado aqui na minha Bíblia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne,
para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, irmãos, nós temos essa entrada, essa vida de Cristo na própria pessoa do Senhor Jesus. É quando cremos, esta obra ali que ele veio para realizar na terra, naquele momento que nós se referimos ali no início do culto, né? Que ele nos atraiu no seu corpo, congregando já. Congregando. É esse o seu ministério, né? Salvar é congregar nele, porque só existe salvação nele. É ali também a questão da arca, né? É só o que estava dentro da arca. É só dentro de Cristo que há a salvação. Então, ele atrai no seu corpo. Ele nos alimenta. Ele nos alimenta. E o seguinte, ele vem nos orientando aqui, né, o apóstolo Paulo, essa questão que é a inclinação da carne. É carne? A inclinação do Espírito é Espírito. Então, nós precisamos de nos alimentar do Espírito para que esta inclinação seja definida em nossas vidas. Alimentar dele. Porque só o somos inclinados, né, ao Espírito se nós estamos em Cristo. Fora de Cristo, a inclinação é carne. E é morte. Exatamente, é morte. Inclinação do Espírito, vida e paz. Inclinação da carne é morte. É aqui mesmo, ó, como se fosse o microfone aqui. Está inclinado para o lado, ele está propenso a cair para aquele lado. É ali que vai. Está inclinado para o outro, está propenso a ir para o outro lado. Nós estamos alimentando, né, vai aqui, é muito ocasionado pelo o que você está alimentando, o seu espírito ou a sua carne. Eu não estou nem falando aqui de alimento biológico, mas aqui está falando de carne do pecado. Não é? Recebemos da sua plenitude. E graça por graça. Como está escrito, né? O justo viverá da fé. Está lá em... Eu vou ler aqui, está em Romanos 1. Ele fala assim, que no 16 e no 17, no Romanos 1, ele fala: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Então, viver da fé. Que fé? Da fé, o qual Jesus é o autor e consumador. Qual fé? A fé é aquela que vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. É essa fé, não é a fé de outros. É a fé de Cristo. Porque ele que é o autor e consumador da fé. Porque esse negócio é meio complicado, porque deixar uma fé abstrata. O pessoal com essa palavra faz, não, isso aí é pela fé, né? O pessoal está fazendo essas coisas pela fé, está pagando o preço aí pela fé,
está rejeitando a graça de Cristo, achando que ele está cheio de valor, pela fé. E pela fé, né? Da boca para fora, a pessoa está fazendo barbaridade e negando a Cristo, pela fé. Então nós temos que ter noção do que é fé. E nós aprendemos na palavra também o que é a fé. A fé não vem de nós, não vem de vós, é dom de Deus. Então não tem fé particular, não é? Não tem fé produzida no ser humano. A fé vem de Deus e Jesus é o autor e consumador. Então cuidado para não virar presa de um ou de outro com essa palavra. Você não vai pular? Pula daqui de cima, você não tem fé? Quem que disse isso? Isso não vem de Deus não, meu irmão. Esse negócio de você pular, dar um cheque sem fundo, vai, prova sua fé, dá um cheque aí, assina. Isso não é de Deus. Quem disse para pular foi Satanás. Cuidado aí no meio, né, cristão, muitos falam, você tem que fazer, você está duvidando. Não, você tem que fazer de acordo com o que está definido na palavra. Senão não adianta. Não adianta você espernear, você fazer, você acontecer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalha aquele que edifica. Então não adianta. Isso é interessante, que é o seguinte, a graça, que é muito rejeitada aí, as pessoas, né, de tamanho de rejeição que há na graça, as pessoas também ficam sem entender, porque só entende das coisas do mundo. Deus falou assim, eu estou te falando das coisas materiais, imagina se eu te falasse das celestiais. Então, a gente aqui é perito nas coisas do mundo. E muitas coisas do mundo entram nas igrejas. E nos tornamos peritos nas coisas do mundo. A tal ponto de a gente nem entender a graça e nem, né? É isso que infelizmente está acontecendo. Não entendeu o que Deus fez em Cristo Jesus no seu corpo para nos beneficiar. A graça ela não anula a obra. A graça não é contra a obra. E a obra de Deus também não anula a graça. As duas andam em consonância, em comunhão. Não é carne e espírito. A obra de Deus tem tudo a ver com a graça de Deus. Não é? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Isso a gente tem que ter noção, que não vem das obras. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então Deus preparou as boas obras para que nós andássemos. E tem muita boa obra aí para ser feita. Então não tem uma contradição aí de graça e obra. Não tem como pregar a graça e negar a obra. Graça, muita gente desvirtua. Acha que graça é você ficar deitado numa rede. Isso não é graça. Não é? Você prega da graça, mas aí desse jeito ninguém vai fazer nada. Espera aí, como? A graça não é isso. Já não, né? Não está se alimentando do que é espiritual. Só está no contexto carnal. Como? Se Deus preparou as boas obras para que nós andássemos. Tem muita obra aqui para se fazer, e só porque existe a graça, porque senão não poderíamos. Só porque eles estão em Cristo Jesus. O corpo necessita de um esforço para ficar em pé. Precisamos fazer força na perna para ficar em pé, para levantar. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. E cada função demanda de uma ação. E isso é obra. Mas você coloca uma coisa na sua cabeça. A principal obra, porque a obra
de Deus é esta, que creiamos naquele que Ele enviou. Porque se você não crê, isso daí não vai fazer efeito na sua vida. Você não vai produzir o que você deveria produzir. O que Deus quer que você produza. Você vai produzir o que você quer. Se você não crê. Aquele que crê será salvo. É muita coisa. Evangelho, Jesus é a revelação. Jesus é a nossa... Cristo Jesus é o nosso foco, o nosso centro. É Ele que nos congrega. É por Ele que nós devemos viver. É por Ele que todas as coisas foram feitas. Nada do que foi feito sem Ele se fez. É Ele que é o verbo. É Ele que é a palavra de Deus. Palavra é revelação. Palavra é a manifestação da vontade. Daquilo que está no interior daquele que pronuncia, não é? Quando você quer falar alguma coisa, você antes pensou. Tem gente que fala assim, eu falei sem pensar, mas isso é impossível. Porque nós só falamos porque pensamos, porque não tínhamos como falar. Mas nós falamos o que está no interior, o que está no nosso interior, o que está no nosso pensamento, o que está no nosso coração. Não é? E Deus, o que Ele falou? Deus falou Jesus. Deus falou Cristo. Porque a palavra se fez carne. Porque no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Expressão da palavra, expressão da vontade, expressão do propósito de Deus, Cristo. Desde o início. E nós o rejeitamos. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Só existe filhos em Cristo Jesus. A saber, os que creem no seu nome. Estamos em Romanos 8, né? Só Gálatas 5. Gostaria de abrir mais esse texto. Gálatas capítulo 5. No versículo, a partir do 16. Ele diz assim: digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Irmão, você viu, né, a diferença, né, da inclinação da carne. Você vê a diferença das obras da carne, que é só tranqueira aqui, né? Só coisa pesada. Mas nós devemos estar atentos aqui que o fruto do Espírito é. O que a carne produz é só isso aqui, é só morte, adultério, fornicação. E aliás, é por isso que a palavra de Deus vem sendo alterada aí, né? Esse dia eu vi um versículo que o pessoal está trocando até as palavras do versículo agora. E colocando.
e dando, né, fica dando outra conotação. Infelizmente isso está acontecendo. Então a gente está alterando e adulterando a palavra. Isso é obra da carne. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, e aí vai. Contra estas coisas não há lei. Este fruto do Espírito, isso é coisa que é produzida somente por Cristo. Fruto do Espírito é produção do Espírito em Cristo Jesus. Isso não é uma qualidade nossa, mas Deus quer produzir esse fruto em você. Como? É aquele exemplo que Jesus Cristo dá. Não é o exemplo que a revelação, não disse aqui, nós lemos lá, né, que devemos comer da carne de Cristo, porque aquele comer da sua carne tem a vida. A revelação da árvore da vida que esteve no início, lá no Jardim do Éden, Jesus ele disse no capítulo 15 de João, né, ele diz, eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Então, meu irmão, a vara que está na videira produz o fruto, que é da videira. A videira produz o fruto na vara. Ele disse que aquela vara que produzir, vai limpar para que dá mais fruto ainda. Vai ficar limpo. Mas aquela que não dá fruto, o que vai acontecer? Ela é cortada. Lançada no fogo, né? E lançada no fogo. Então a produção do fruto é esse aqui. Que fruto que é esse aí? Amor, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança. É isso que Ele quer produzir nas nossas vidas. Nós enquanto varas. O fruto não é nosso, é dele. Mas Ele quer produzir em nós. Ele quer produzir em nós. A vara de si só não vai criar raiz e agora separar da videira e começar a dar fruto. Mas a vara, para produzir fruto, deve sempre permanecer na videira. O fruto é dele. Todas as coisas estão congregadas em Cristo por Deus. O fruto só é produzido por Cristo Jesus. Agora, se você estiver nele, você já vai ter reflexo aqui nesta vida, pela fé. Já é aqui. É a mortificação da carne. Mortificação das obras da carne. Por que está dizendo? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então aqui na nossa vida é crucificação da carne. É negação. Né? E receber aqui em Cristo Jesus, de Cristo Jesus, e receber a Cristo Jesus. Para que seja produzido em nós. Né? É aquele texto de Gálatas 2:20, que a gente está em Gálatas mesmo, onde ele diz, estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Ele veio para isso, né? Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, viver pela fé. Está crucificado com Cristo, isso é mortificação. Agora nos cabe isso. É nessa perpetuação, né? Levar essa mortificação, levando sempre por toda parte, ou trazendo sempre por toda parte, em outras versões, o morrer, ou a mortificação do Senhor Jesus. Para que a sua vida se manifeste no nosso corpo, na nossa carne mortal. É só assim para a manifestação do Espírito em algo que é corruptível, que vai voltar para o pó. Mas pode se manifestar sim. Mas se manifesta sim, pode se manifestar. Mortificando em Cristo Jesus. E pela misericórdia dele é que nós devemos andar pela fé. Pela misericórdia nós estamos vivos, né? Que se renova a cada manhã. Mas devemos viver pela fé em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo aqui chegou a esse, né? A esse conhecimento, a essa comunhão tamanha de pronunciar isto, também deve ser uma realidade em nossas vidas. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus,
o qual me amou e a si mesmo entregou por mim. Amém? Amém.